Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga Mariana Pessoa para mais um super tema. Tudo bem, doutora? Seja Tudo bem-vinda. ótimo, e nós vamos conversar hoje sobre a pressa invisível, né? Quando a nossa vida ela se torna ali tão automática ao ponto de isso minar a nossa saúde mental. Isso tem acontecido com todo mundo, né, doutora? Todo Sim. mundo passa por isso. Quem aí já não tá na angústia do final do ano pensando, meu Deus, o ano acabou, O ano acabou, é né? verdade. Passou muito rápido, gente. Sim, quantas coisas vocês fizeram ao longo desse ano, mas sobretudo, quantas coisas vocês fizeram e nem sequer notaram que fizeram. Fizemos no automático, literalmente, né? Exato. E a gente piscou e já chegou o Natal. Olha É aí. isso. Doutora, eu já começo lhe perguntando o que significa viver no automático, né? Do ponto de vista psicológico. É quando de fato a gente não saboreia a vida. Acho que em suma, quando a gente não saboreia a vida, quando a gente não presta atenção ao que está comendo nas refeições, quando a gente faz um trajeto de forma tão automática que nem se deu conta como foi parar no lugar, quando a gente percebe que não tem vivido, que tem sobrevivido, sabe? Chega na sexta e aí você fica ali mais offline sábado e domingo, e segunda você emenda no automático, sempre com aquela sensação de cansaço e de fato sem estar saboreando a vida, sem estar prestando atenção aos pequenos momentos. Doutora, por que essa pressa invisível ela é tão comum nos dias de hoje? A vida, querendo ou não, ela nos cobra isso, ela nos impõe esse ritmo mais frenético. Veja que, no geral, as pessoas trabalham de 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Uhum. E aí, nesse interim, elas precisam dar conta do trabalho, dar conta das atividades de casa, dar conta dos filhos. E aí, esse ritmo frenético, ele é imposto. E aí, eu levanto uma bandeira de um autor muito conhecido que ele trouxe para a gente a reflexão do milagre da manhã, que é você acordar todos os dias como se fosse uma manhã de Natal, porque lá nos Estados Unidos eles celebram realmente o dia do Natal no Natal, quando eles acordam, a árvore está repleta de presentes, etc. E aí ele fala que acordar todos os dias com uma manhã de Natal é quando você acorda para se presentear. Então, quando você faz uma meditação, lê 10 páginas do livro que você está lendo atualmente, quando você se exercita, toma um banho e um café da manhã sem pressa. E aí veja, o que, que geralmente nós fazemos? Completamente o oposto. Nós vamos dormir tarde porque ficamos na internet, vendo assuntos completamente aleatórios, rolando o feed realmente. Acordamos cansados e quase em cima do horário para ir trabalhar. E tem que organizar um café da manhã que muitas vezes é caótico. E as crianças, sob gritos, vão tomar banho e se arrumam para ir para a escola. E isso é completamente antinatural. Por que isso acontece, doutora? Porque a gente não para organizar uma vida com mais qualidade. Porque veja, se você se abstém de dormir tarde e consegue acordar mais cedo, você consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, ou seja, menos pressa. Então, às vezes a gente fala assim: ah, não, a vida é caótica. Somos nós que estamos completamente desorganizados. Somos nós. E quais são os efeitos desse estilo de vida na saúde emocional e cognitiva? Muito mais estresse, muito mais ansiedade. E aí, veja, a gente fala dessa ponta do iceberg em relação à saúde mental, mas a nossa saúde física ela é minada. Nós temos, por exemplo, quadros cardiológicos que são precipitados por questões de ansiedade. Então, pessoas que desenvolvem taquicardia e que precisam fazer uso de medicamentos controlados para poder controlar, porque o desconforto é muito grande que as pessoas sentem, né? Então, isso impacta diretamente. A gente fica mais predisposto a ter AVC, a ter várias outras mazelas, problemas no estômago. Então, as pessoas elas não entendem o quanto é tóxico viver uma vida dessa forma. E em relação à falta de presença, eh, no cotidiano e o esvaziamento do sentido da vida, doutora? Então, veja, quando a gente vive uma vida assim, a gente acaba não tendo prazer.
nas pequenas coisas. E o prazer, essa coisa da busca da felicidade, as pessoas acham que precisa acontecer um grande evento para que a gente se sinta feliz. E na verdade não. Essa busca pela felicidade, ela é diária, ela precisa ser constante. A gente precisa cultivar ali pequenos momentos nossos de prazer, porque é assim que a gente induz a produção de serotonina, ocitocina, o hormônio do bem-estar. E aí é quando a gente realmente se sente bem. São nas práticas diárias e as pequenas. Porque as pessoas esperam a formatura de um filho, a conseguir um emprego melhor, um aumento de salário para se sentir feliz. E na verdade são vidas miseráveis. Porque o nosso prazer ele não consiste só no ter, é no ser. E o ser ele é diário. E doutora, e essas pessoas que estão passando por isso agora, de que forma a senhora consegue ajudá-las lá no seu consultório? Veja, ontem mesmo eu tive um atendimento e eu tinha uma paciente em particular que ela estava no modo de sobrevivência desde que ela era muito criança, quando ela estava numa escola extremamente competitiva e ela, de uma classe social mais baixa, precisou arregaçar as mangas para poder tirar notas boas e provar que ela merecia estar onde ela estava, era uma aluna bolsista. E aí depois ela teve a perda de um ente querido, do pai, que era o provedor da casa, e ela precisou ainda estar nessa coisa da sobrevivência. E a vida foi passando. E ela sempre com isso muito ativo, desde os dias atuais. E aí eu convidei ela a dizer assim, tá, mas já está na hora de acelerar, porque as grandes batalhas da sua vida você já venceu. Então agora faz muito sentido que você descanse e que você consiga se contemplar todos os dias. Não precisa mais estar no automático de acordo, faço tudo que tenho para fazer e além e vou dormir cansada e acordo cansada e ali no automático. Não. Nós temos realmente períodos muito difíceis da vida que faz sentido que a gente arregace as mangas e fique ali completamente operacional. É como eu digo, a vida nos cobra essa postura eventualmente. Mas é importante a gente olhar ao redor e entender quando a guerra acaba. Porque o cenário de guerra já se foi e a gente continua armado dos pés à cabeça. E quando essa pessoa ela já está tão no automático que ela mesmo não consegue sair desse modo, o que que E acontece? aí, veja, é o que geralmente acontece com todas as pessoas. As pessoas elas não se dão conta. Elas não se dão conta. Elas continuam travando uma batalha, mas a guerra já acabou. Mas elas continuam ali. E aí, muitas vezes é onde entra o processo psicoterapêutico, porque a pessoa ela começa a experimentar muitas mazelas da vida. É essa sensação de hipervigilância, é esse desconforto no peito, essa angústia, essas crises de enxaqueca que não acabam, as dores no estômago que são constantes, o ganho de peso, a perda de peso. A vida ela tá caótica e a pessoa ela vai fazer exames e às vezes os exames que os médicos passam não apontam nada. Aí é quando o médico diz, procura um psicólogo. E aí quando elas vão, ela, mas e agora? O que que eu tenho? Aí ela tá com um quadro de ansiedade, uma depressão ali moderada para grave. E é quando a gente entra para ensinar a sair do automático, porque você pode viver no automático por um tempo, mas você viver uma vida no automático, e aí eu me lembro do filme do Clique, que ele acelerava É e aí verdade. chegava nos lugares, aí quando ele se viu num determinado momento da vida sem ter memórias do que realmente era importante, né? Então, ele avançava ali para onde ele ia chegar nos objetivos dele, porque ele não queria ter que esperar, né? E nem viver aquele processo ali. E a vida é isso, ela acontece durante, né? Tudo que a gente precisa. Doutora, como é que essa cultura dessa produtividade que a senhora acabou de citar e dessa hiperconectividade que a gente passa hoje, ela alimenta a pressa invisível? Sim, veja, as pessoas elas acabam na exaustão. A famosa síndrome de burnout que nós temos agora, sabe? As pessoas elas acabam esgotadas. Aí é quando começa a atrapalhar a tua vida profissional também, teus relacionamentos amorosos, você perde o prazer nas pequenas coisas, nada parece fazer sentido, e aí você se depara com um grande vazio existencial. E aí, de novo, é quando entra a figura do psicólogo nessa busca do ressignificar a vida e viver uma vida mais prazerosa, composta de pequenos hábitos diários que fazem toda a diferença. Viver para você é muito importante. Viver todos os dias, se dar um presente todos os dias, né? É muito importante. E essas pessoas, doutora, elas sentem culpa, né? Quando elas Muito. desaceleram,
para descansar até. O que fazer nesses casos? E aí Quando vê, vem o sentimento da culpa, doutora. sim, porque vê, a vida cobra e aí você se sente na obrigação de entregar. E você não se permite não entregar, porque não entregar é sinônimo de incompetência, de fraqueza. Mas a gente precisa. Tem pessoas, inclusive, velho, que elas não conseguem curtir o final de semana. Porque elas acham que elas precisam estar produzindo, inclusive aos finais de semana. Mas é onde a gente precisa recarregar as baterias para não emendar uma semana na outra e viver uma vida completamente sem propósito. Porque ter mais dinheiro não é um propósito de vida. O dinheiro ele é saúde, no sentido de higiene. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho uma segurança. A gente sabe que pessoas que estão em maus lençóis financeiramente, elas adoecem mais também. Mas o dinheiro não é tudo, ele proporciona muitas coisas, mas não é o tudo. Então, você viver uma vida que o propósito é só ter mais, ter mais, ter mais, você entra no piloto automático e você adoece. Não tem outra escapatória para você. E essa comparação é terrível das redes sociais, doutora, de que forma ela reforça esse ciclo de aceleração? Aí veja, você olha para o outro e diz: bom, mas o outro tem um carro Ele do tá fazendo, ano, tá acontecendo, eu tô parada. E tá aí? fazendo uma viagem, tá isso, tá aquilo outro. Então, mas vê, isso é a centelha do que a outra pessoa quer mostrar para você. Não significa que a vida dela seja um morango. Ela mostra aquilo que convém, assim como nós mostramos aquilo que convém. Quantas batalhas nós enfrentamos de forma silenciosa? Que ninguém expõe isso, que a gente até brincar, isso não é exposto. Não é exposto mesmo. Né? Então, assim, a gente não sabe da vida do outro, a gente sabe da nossa, e a nossa não é fácil. Então a gente precisa entender das nossas batalhas, reforçar, nos dar o mérito, né? Porque tem pessoas que não, mas isso todo mundo faz. Mas e aí, que horas você vai se dar o mérito por ter vencido várias batalhas e por ter vencido todas elas? Que horas? Se isso nunca chega, realmente não faz sentido viver. Pra quê? Você Verdade. vive se açoitando, que vida é essa? A sociedade já faz isso com a gente. Se a gente pega o chicote pro outro lado, e aí o que que sobra? A Nada, gente né, tem que ser doutora? gentil, não é? A gente tem que se acolher, nós mesmos, né? Eu acho que Exato. falta isso um pouco também, né, doutora? Falta a gentileza, falta. Doutora, quais são as práticas terapêuticas que ajudam a sair do modo automático e cultivar presença? Essa presença diária, ela é fundamental. Você estar presente nas refeições, você prestar atenção ao que você está comendo, você conversar com as pessoas à mesa. As famílias perderam muito, né, esse hábito de sentar à mesa para as refeições. E isso precisa ser resgatado. Não dá para cada um pegar seu prato e ir para a televisão. Isso é uma prática ruim. Isso enfraquece os laços. Algumas famílias que estão nos ouvindo aí pode se deparar com um adolescente que chega ali no período do almoço, se serve e vai para o seu quarto comer. Não aceite isso do seu filho. Não aceite. Estar à mesa com os filhos, com a família, é muito importante para conversar sobre como foi amanhã. Mas eu acredito que muito disso aconteceu também após essa era do celular, das redes sociais, Sim. da internet, né, doutora? Porque, olha, veja bem, na minha época, quando eu era criança, anos 80, Uhum. a nossa única preocupação era brincar, né? Sim. Era, o colega chamava lá da porta, fulano, bora jogar um futebol, bora jogar uma queimada. E a gente descia, brincava, entendeu? Sim. A mãe depois já estava chamando para jantar, com o pai na mesa lá esperando, todo Uhum. mundo reunido. Não tinha celular, doutora, naquela É, época, né? isso. E eu acho que isso aí foi o grande vilão da história, né? Sim. Essa era da tecnologia acelerada, porque cada dia que passa ela está se acelerando cada vez mais, né? Sim, e aí veja, você falou de uma coisa muito importante, as crianças brincavam. O quanto o brincar hoje é desvalorizado, Hélio. Muito. Os pais, eles querem que o filho estude, faça reforço, inglês, muitos aí robótica, um vôlei, uma natação, um karatê, um jiu-jitsu, e a criança ela vai para 8, 9 horas da noite exausta, sem ter tido espaço para assistir um desenho ou para pegar os seus brinquedos, ver o que que tem para brincar. E quando não tem compromisso, as crianças elas, eu tô entediado. As crianças desaprenderam a brincar e os pais estão cultivando, estão criando aí mini robôs. E não, criança tem que ter tempo livre. Essas rotinas, essas agendas muito apertadas. Tem muito pai e mãe até brinca dizendo: é porque eu sou mãe turista".
Não, porque eu sou pai turista, porque passa o dia levando e buscando os filhos dos compromissos. Mas isso, gente, não é vida. Escolha um esporte para o seu filho, sabe, de atividade física. Escolha uma atividade extra intelectual. Ela já tá criando, aquele pai, aquela mãe já tá criando o filho nesse processo de aceleração, né? Sim, E não está se dando gente. conta. Sim, vê. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, mas eu, né, como boa dorameira que sou e olhando lá para a cultura asiática oriental, eu vejo o quanto isso lá na Coreia é muito empregado também. E aí é muito comum que as crianças sangrem pelo nariz, tem aquele sangramento nasal, de tanto estudar. Elas não comem direito, o índice de crescimento dessas crianças é menor, porque elas não têm tempo. Elas estão ali desde que elas nascem, se desenvolvem numa corrida para ser bem-sucedidos. E aqui nós fazemos isso também. E nós precisamos parar com isso. Os filhos, para eles serem bem-sucedidos, eles precisam ser felizes. E para que eles sejam felizes, eles precisam viver uma vida com propósito. E isso inclui brincar, isso inclui ter tempo livre. Isso é base. Ah, e a criança ela não está se desenvolvendo, não está aprendendo. Vamos ver métodos, mas assim, não faz sentido ter uma vida toda com milhões de compromissos como se você fosse um adulto. Tem crianças que estudam em média aí 6, 7 horas por dia. É muito. Muito. É muito. Ficam naquele período integral, né? Sim. Manhã e tarde, né? Já chega Sim. exausto em casa. É muito, sabe? É muito. E aí vão dormir tarde e tem que acordar cedo e a criança ela não para respirar. Isso é muito errado. Doutora, quais são as pequenas mudanças no cotidiano que você recomenda para quem quer desacelerar? Olha, uma das coisas mais básicas, sabe? Não leve trabalho para casa. Respeite a sua casa como seu lar. Não leve trabalho para casa. Não fique tempo a mais no trabalho. Uhum. Não fique. Você tem aquelas horas ali para cumprir? Cumpra aquelas horas. Não faça. Tem gente que faz hora extra todo dia. Isso não existe. A hora extra ela é eventual. Eventual, não pode ser todo dia. Tem gente que tem o costume de levar trabalho para casa e faz um terceiro turno. É horrível isso. Que horas você vai parar para olhar para sua casa, para sua família, para suas coisas, para você? Tem gente que não para olhar para si, Sim. sabe? Tomar um banho com tranquilidade, comer uma refeição gostosa, cultivar ali um tempo em família. A gente precisa se desconectar mais para se conectar com o nosso eu interior. Sabe? Então, esses pequenos hábitos de se desconectar, de desligar o telefone a partir de determinada hora, é muito importante. Para a gente finalizar, doutora, que mensagem você deixaria para quem se sente que está vivendo no piloto automático, né, e não sabe por onde começar a mudança? Perfeito. Olha, vou passar uma dica de ouro aqui para quem está nos ouvindo. Se você quer apoio para implementar uma rotina de uma vida com mais qualidade, eu estou com 3 vagas para mentorar essas pessoas. Olha, Então, além do tratamento psicoterápico, porque muitas pessoas elas querem uma coisa um pouco mais prática, já fizeram psicoterapia, mas elas querem soluções um pouco mais emergenciais para implementar esses pequenos hábitos, assim, não, eu quero começar a viver uma vida melhor porque eu não estou feliz. Eu tenho 3 vagas para mentorar. Então, você entra em contato no 95 981 23 3874. Porque isso, Hélio, é viver. A gente precisa ligar o botão da vida, porque sobreviver não é viver. pronto, olha, então aproveita. São 3 vagas apenas, né, doutora? Apenas 3 vagas, porque o acompanhamento ele é 2 vezes por semana, durante 1 hora, e aí a gente vai fazer ajustes de rotina e implementar também. Então, eu vou estar muito próximo, disponível no WhatsApp. Então, a gente vai ter uma conversa muito próxima. Então, mas isso aí é para a gente ter algumas soluções mais emergenciais e implementação de práticas mais curtas. O acompanhamento dura 1 mês, 2 vezes por semana. Então, veja, prestem atenção, fiquem ligados e comecem a ter uma vida plena, que isso é fundamental. Doutora, muito obrigado por ter vindo.
Eu lhe espero semana que vem com mais um super tema aqui no Doutor Me Consulta, tá bom? Perfeito, aguardo vocês. Um beijo, até a próxima. Aproveita, já deixa o endereço lá do seu consultório para quem quiser Pronto, entrar em contato também, agendar uma excelente. consulta. É Ó, na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro. Aguardo vocês. pronto. A gente vai para um breve intervalo, você continua aqui no Doutor Me Consulta, não sai daí.